O escritor desse evangelho, the writer of this gospel, ele sendo doutor, him being a doctor, nós sabemos porque Paulo diz isso sobre Lucas. and we know this because Paul said this about Luke. Ele é muito cuidadoso nas suas palavras. He is very careful in his wording. E ele sendo doutor, ele é muito detalhista na questão humana de Jesus. And in being a doctor, he's very detailed in the human aspect of Jesus. E em todo o seu livro, In his entire book, nós vemos que ele tem o propósito de dar continuidade para nós reconhecermos quem Cristo é. and we see that in his book, he gives us the countenance to see who Jesus is. Aí quando nós vemos que ele se preocupa no detalhe, And he worries himself about the details. de virar e dizer assim, então no próximo dia, So then he says the next day, he went. ele está querendo deixar na nossa memória He wants to leave in our memory a necessidade de compreender o que aconteceu antes de Jesus chegar à porta de Naim. for us to comprehend the necessary things that happened before Jesus came. Porque entre o versículo 1 do capítulo 7 ao versículo 10, From verses 1 to verses 10 in chapter 7, nós vemos Jesus falar algo que para muitos parece não tem muita relevância. we see that Jesus may say things to us that doesn't seem to have much relevance. Mas se Lucas teve a preocupação de dizer depois disso, But if Luke had the concern to say soon afterward, é porque existe uma grande importância. it's because there exists a great importance. Aí depois de o quê? And afterward of what? A gente vê que quando Jesus entra em Cafarnaum, We see that when Jesus enters into Capernaum, nós vemos que ele estava ensinando. we see that he was teaching, Aí vai alguns anciões and then judeus, some wise men of God go before him. eles vão até Jesus They go to Jesus, e eles falam assim para ele: and they say to him like this, Senhor, Lord, existe um centurião there's a centurion que ele ama muito, que ele é muito cuidadoso por nós. that he is very kind and caring towards us. Ele é tão cuidadoso He is so caring que ele construiu uma sinagoga para que nós pudéssemos adorar. that he built us a synagogue so that we could worship. Então, apesar dele não ser judeu, So on top of him not being a Jew, apesar dele não fazer parte da nossa linhagem, more than him just not being a part of our lineage, ele é um centurião que tem muito cuidado, muito amor por nós. he's a centurion that has much care and love towards us. E ele nos enviou And he sent us para que nós pudéssemos pedir para que você curasse o seu servo. and he sent us here to ask you so that you can heal his servant. Aí Lucas diz assim que Jesus começa a ir à casa desse centurião. And then Luke says that Jesus started walking towards the centurion's O home. que é um centurião? And what is a centurion? Centurião é um general do exército de Roma A centurion is a general in the Roman army que tem cuidado de 100 a 200 homens. that is in charge of 100 to 200 men. Então, um homem que entende o que é autoridade, So it's a man who understands what authority ele is. entende o que é posição, He understands what position ele is. entende o seu chamado. He understands his calling. Então, no meio do caminho que Jesus está para ir para sua casa, So on the way that while Jesus is walking towards his home, ele fica sabendo que Jesus está indo até lá. he's made aware that Jesus is heading towards his house. Ele manda um dos seus servos He sends one of his servants e ele diz assim: and he says like this, Senhor, Lord, eu sou um homem de autoridade. I am a man of authority. Eu sou um homem que entende a minha posição. I am a man that understands my position. Eu sou um homem que entende aqueles que estão acima de mim. I understand those who are above me. Eu sei que eu não tenho acesso direto ao imperador. I know that I don't have direct access to the emperor. Só os generais acima de mim têm esse acesso. Only the generals that are above me have this access. Então eu entendo o que é autoridade. So I understand what authority is. Então eu não sou um homem justo. So I'm not a just man. Eu não sou um homem digno I am not a worthy man de te receber na minha casa. to receive you here in my E house. o que ele estava dizendo, irmão? What was he saying? Aparentemente parece que ele entende de posições, Apparently he only understands positioning, de hierarquia. hierarchies. Só que no cuidado de dizer que este homem tinha cuidado pelos judeus But in saying that he had care for the e Jews dizer que ele construiu uma sinagoga para eles poderem adorar, and that he had built them a synagogue in order for them to você worship, começa a entender you start to understand que através das palavras do servo desse centurião, that through the words of the servant of the ele centurion, está proferindo salmos, he is prophesying psalm. ele está dizendo salmos, He capítulo is
speaking out the psalm, 135, Psalm 133, e versículos 5 a 7. verses 5 to 7. Por que ele está dizendo isso? Why is he saying this? Porque ele está dizendo o seguinte: Because he's saying the following. eu tendo autoridade, Him having the authority, me having the authority, sei aonde eu posso entrar I know where I can go in. e sei quem pode entrar na minha casa. And I know who can come into my house. Eu tenho o direito de mandar em homem, desmandar em homem. I know I have the authority to send men out and to bring them back. Eu mando o homem ir e mando o homem voltar. I can send men out and send them to come back. Só que existe But there's only one. Existe que é muito mais além do que os meus generais. But there is one that is above even the generals above me. Existe que é além do imperador. There is one that is above even the emperor. Este homem é você. This man is you. Eu não sou digno de te receber I am not worthy to receive you na minha casa. in my house. Porque quando ele diz a palavra de autoridade, Because when he speaks the word of authority, ele vai proferindo para Jesus. he's proclaiming to Jesus E eu sei quem você é. that I know who you are. Eu sei quem é a sua posição. I know what your Eu position sei is. de onde você saiu. I know where you came from. Eu sei quem você é. I know who you E are. eu sei o que você veio And fazer. I know what you came to do. Então eu acredito, So now I believe Salmos em 135, Psalms 135 que diz que quando você falou, that says when you spoke, as águas vieram acontecer. the waters came to be. E quando as águas vieram acontecer, And when the waters came to be, você criou os trovões para a chuva. you created the thunderstorms for the E rain. quando você falou, And when you spoke, tudo que existe everything that existed aconteceu happened por causa da sua autoridade. because of your E authority. como você tem autoridade, And because you have the authority, basta uma palavra we only need one word para o meu servo for my servant ser curado. to be healed. O princípio da autoridade The start of authority, é muito necessária at the start of authority, it's very para a necessary igreja for the church, e é muito necessária para a sociedade. and it's a necessity for society. Nós vemos a bagunça que está a sociedade We see the mess that society is today porque a falta de autoridade, because of the lack of authority. não que não tenha autoridade, Not that we don't have authority, mas a falta do reconhecimento da autoridade but the lack of recognition of authority. está virando bagunça lá It's fora. becoming a mess out there. E querendo entrar dentro das igrejas. And it's starting to want to creep into the church. Por isso que um movimento muito grande é aqueles que não vêm para a igreja. But that's why there's such a great movement of those who do not come to church. Existe grande número de pessoas There's a great number of people que eu encontro, that I encounter que moram aqui no Cape, that live here on the que Cape fala assim, eu não preciso ir para a igreja. that says, I don't need to go to Eu church. sirvo a Deus dentro de casa. I serve the Lord at my house. Só que Deus é Deus de autoridade. But God is a God of Porque authority Ele é autoridade. because He is Ele authority. nos constituiu pastores He has constituted us as pastors para que nós venhamos entender aquilo que Ele é. so that we can come to understand what He is. Por isso a importância de ter um pastor justo. This is why it's important to have a just Por pastor. isso a importância de honrar o nosso pastor no dia do seu aniversário. This is why it's important to honor our pastor on his Porque birthday. nós temos exemplo a ser seguido. Because we have an example that we can follow. E a bagunça que o mundo está hoje, And the mess that the world is today, Satanás tentando infiltrar dentro das igrejas, Satan trying to infiltrate the church. mas a igreja que vive a seriedade da palavra, But the church that lives in the mas a igreja que seriousness se of the word. preocupa em viver a palavra, The church that is worried about living the a word. igreja que tem um pastor que honra a palavra, The church that has a pastor that honors the é word. uma igreja que vive em autoridade It's a church that lives under e authority vive através de autoridade. and lives through the authority. Então você entende So that you understand melhor essa entrada de Jesus em Naim. this entrance of Jesus is better in Nain. Deixa eu corrigir. Let me correct Não myself. existe nada na Bíblia, There is nothing in the nem Bible, na história diz que Jesus realmente entrou em Naim. and nothing in the story that says Jesus actually entered into the village Porque of a Nain. passagem diz que Jesus estava passando, chegando perto de Naim. Because the text says that Jesus was approaching the village of Nain. E todo lugar que Jesus ia, ele ia andando. And every place that Jesus was walking, De Cafarnaum a Naim, from Capernaum to Nain, mais ou menos 23 milhas, It's ou around- 30 quilômetros. it's around 23 miles or 30 kilometers. Mais ou menos, More or less, você pode andar isso daí em 7 a 10 horas. more or less you could walk this in 7 to 10 hours. Então, existia uma necessidade de Jesus, There was a necessity of Jesus, através da sua autoridade, through his authority, de passar por Naim. to go through Nain. Nós costumamos ouvir dizer assim, We are accustomed to hearing que Deus, that God, ele tarda, that he chega atrasado, he delays, mas que ele chega. but he still comes. Mas isso não é bíblico.
But this is not biblical. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós repetimos. We need to be careful in what we repeat. Porque Deus não trabalha dentro do nosso tempo. Because God does not work in our time. Deus não está preso ao Cronos. God is not a prisoner to Chronos. O que é o Cronos? What is Chronos? Cronos é o nosso tempo. Chronos is our É time. medido pelo sol. It's measured by the sun. São os minutos, as horas, It's the minutes and os hours, dias, as semanas, the days and the os weeks, meses e os anos. the months and the years. Mas Deus é Deus real. But God is a real God. Deus é Deus verdadeiro. He is a true God. Trabalha dentro do tempo dele. He works in His time. Dentro do tempo Kairos. Um, Yeah, that is the word. He works in the time of Ele Kairos. trabalha dentro do seu tempo. He works in His time. Deus nunca chega atrasado. God never delays. Deus chega no momento certo. He comes always at the right time. Nós olhamos a vida de Abraão. We see the life of Abraham. Nós olhamos e dizemos assim: We look and we say like não this: seria mais fácil wouldn't it have been easier Deus aparecer for God to appear e dar o animal para sacrificar and give him the animal that was to be quando eles sacrificed? estavam subindo ao monte? When they were climbing up the mountain, Quando Isaac vira e pergunta: when Isaac turns and asks, Senhor, aqui está a lenha, Lord, here is the Father, here is the wood, aqui está o fogo, here is the fire, cadê o cordeiro? where is the lamb? Nós olhamos And then we look dentro do nosso tempo within our own e time nós achamos assim: and we think like this: não seria mais fácil wouldn't it have been easier Deus aparecer for God to appear naquele momento? in that moment? Mas Deus aparece But God no appears momento certo, at the right na hora time, certa, at the right a moment, hora de Deus. in God's time. Imagina se Jesus Imagine if Jesus tivesse aparecido came and appeared algumas horas antes a few hours before que passava aquele cortejo funeral. moments before that funeral procession. Imagina se Jesus passa 2 horas antes. Imagine if Jesus was there 2 hours before. Imagina se Jesus passa 2 horas depois. Imagine if Jesus goes through there 2 hours Mas after. daí a sua mente vira e fala assim: But then your mind turns and says like this. Pastor Marcelo, mas ele poderia aparecer antes da criança morrer. But your mind would say, Pastor Marcelo, he could have appeared before the Ou child antes died. desse jovem morrer. Or before this young man died. Só que Deus não trabalha dentro dos nossos desejos. But God also does not work within our own desires. Muito menos dentro do nosso tempo. Much less our own time. Ele parece na hora certa. He appears at the right time. Aí a Bíblia diz assim, And then the Bible says like this, dentro do tempo que nós temos, within the time that we que have, acompanhava Jesus uma grande multidão, that a great crowd followed Jesus, juntamente com ele e os seus discípulos. along with him, his disciples. Então essa multidão, So this multitude, this elas crowd, tinham visto, they had seen, eles tinham ficado sabendo, na they, realidade, they were made aware in reality de que Jesus tinha curado o servo do centurião, that Jesus had healed the servant of the que centurion, Jesus já tinha feito outros milagres. that Jesus had already performed other Então, miracles. com essa multidão, So now with this crowd, carregavam o desejo they carried the de desire, que algo de repente poderia acontecer através de Jesus. the desire of seeing something happen on Jesus' behalf. Mas aí a Bíblia diz o seguinte, But then the Bible says like que this, juntamente com o defunto that along with the funeral and the coffin e juntamente com a viúva, and with the widow, havia uma outra grande multidão. there was another great crowd. Então existem duas multidões, So there were two crowds, uma multidão desejando um milagre, a crowd desiring miracles, uma multidão desejando algo novo, a crowd desiring something new, uma multidão sabendo que Jesus pode fazer algo, a crowd knowing that Jesus could do something, uma multidão com a expectativa de grandes coisas serem acontecido através de Jesus, a crowd with the expectations that great things would happen through Jesus, e uma multidão and another crowd com grande tristeza with great e sadness, sem esperança. without hope. No tempo de Jesus, In the time of ou no Jesus, tempo da Bíblia completa, or in the time of the Bible completely, as mulheres, the women, elas eram consideradas propriedade dos seus maridos. they were considered to be property of their husbands. Aí Lucas ele faz o detalhe And Luke points out a detail que ela era viúva. that she was a widow. Então o seu sustento já tinha morrido, So her sustenance had died. a sua esperança caía no seu filho. Her hope had fallen upon her son. Aí Lucas vira e fala assim, só que ele era o único filho dela. But then Luke turns to us and says that he was her only son. Então Lucas está tentando mostrar para mim e para você So Luke is trying to show you and I de que toda a esperança daquela mulher tinha morrido. that woman's entire hope had left. Toda a alegria de viver tinha morrido. All of her joy to live had died. Todos os seus desejos foram de água abaixo. All of her desires had drowned. Está ali, acabou toda a sua esperança. Her hope had finished. Por isso que Jesus nunca chega atrasado. This is why Jesus never delays. Porque Jesus, olhando aquela situação, Because Jesus, looking at that situation, Lucas diz assim, Luke says like this, e se
comoveu ou se encheu It says that his heart overflowed de íntima compaixão. with compassion. Nós salvos em Cristo Jesus, For us saved in Jesus Christ, precisamos ter compaixão. we need to have compassion. O que é compaixão? What is to have compassion? Você sentir a dor que a pessoa está sentindo. It's for you to feel the pain that someone else is E feeling. quando você sente compaixão, And when you feel você compassion, não olha e só fala assim, ai, tadinho, coitado. oh, you don't look at them and just say, oh, poor thing. Você sente compaixão, você vai e faz algo pela pessoa. You feel compassion, you go and you do something for that person. Só que Lucas, ele tem o cuidado de dizer, But Luke has the carefulness to say, a compaixão não foi simplesmente compaixão. that compassion that Jesus felt wasn't simply O que compassion. Jesus sente por você e por mim não é simplesmente um sentimento. What Jesus feels for you and I is not simply an emotion. É uma decisão. It's a decision. É uma decisão. It's a decision. Ele ter ido para a cruz do Calvário Him going to the cross at foi Calvary, uma decisão it was a decision. que ele fez. He did it. Não foi um sentimento. It wasn't an emotion. Então ele se move de íntima compaixão. So his heart is overflowed with compassion. Aí eu fui procurar por que era íntima. So I went to see what intimate is. A maior expressão de intimidade que Lucas está dizendo aqui The greatest example of intimacy that Luke is saying here é o movimento de uma criança no ventre que somente a mãe e a criança sente. it's the movement of a child in the womb that only the mother and child E feel. ainda que a esposa vira para o marido e fala assim, sente aqui o que eu estou sentindo. Even if a wife may turn to her husband and say, here, feel this, feel what I'm feeling. Não é o mesmo sentimento que a mãe está sentindo. It's not the same feeling that the mother is feeling. Então Lucas está dizendo assim, So Luke is saying o like que this. Jesus sente por você So what Jesus is feeling for é you, tão profundo it's so que ele profound decide por você. that he decides for you. Amen. E nessa decisão por você, And in this decision for you, ele decide fazer algo. he decides to do something. Ele diz algo primeiro. Well, he says something first. Ele diz assim, não chores. He says, do not cry. É muito fácil dizer para alguém não chora, It's very easy to tell someone, don't cry, sem ter uma solução. without having a solution. É outra coisa. It's another thing Dizer não chora to say, don't cry, quando você é dono da decisão. when you are the owner of the solution. Nós lemos a passagem, We read the text. nós passamos correndo, We were going through it quickly, não somente agora, not just now, mas normalmente quando nós estamos fazendo devocional. but normally in our daily devotional. Não paramos para entender o que acontece aqui. We don't stop to understand what is happening Porque here. quando Jesus diz para ela não chores, But when Jesus says to her, don't cry, só poderia ser, it could only be, olha o princípio de autoridade que Lucas nos descreve antes dessa passagem. look at how the beginning of authority that Luke describes before this text. Você só podia falar não choras para uma mulher que estava chorando, You could only tell a woman that was crying, don't cry, indo para enterrar seu filho, going to bury her son, se você fosse sumo sacerdote ou se você fosse rei. if you were king or a high priest. Quando eu li isso, When I read eu this, já tive o privilégio de pregar essa mensagem antes, I had the privilege of preaching this message before. eu não entendia isso. I didn't understand this. Você só podia parar uma mulher de chorar You could only stop a woman from que está crying indo enterrar seu filho, that is going to bury her se você son fosse sumo sacerdote if you were a high ou se priest você fosse rei. or if you were king. Então, quando Lucas está escrevendo isso, So when Luke is writing this, ele está dizendo para mim e para você he assim, is telling you and I like this. é o que o centurião tinha entendido que eu não entendi ainda. It's what the centurion understood that I have not yet understood. Ele é sumo sacerdote He is the high e priest ele é rei. and he is king. Só que ele não é qualquer sumo sacerdote, But he's not just any high ele não é priest qualquer rei. and he's not just any Ele king. é o verdadeiro, todo-poderoso, maravilhoso príncipe da paz He is the all-powerful, truthful Prince of Peace e o único rei real. and the only real king. Por favor, fiquem de pé. May the church please stand.